Então, as culturas humanas e os animais, né, eles se relacionam, né, existe uma relação muito grande entre diversas culturas com os animais, e esse estudo ele pode ser feito tanto pelas matérias como zoologia, como a psicologia e etologia, mas também com as etnociências, né? E aí vai dar uma abordagem mais ampla dessas relações. Bom, dentro das etnociências está a etnobiologia, né? E a etnozoologia, que é o tema nosso, é um ramo da etnobiologia. O termo etno, ele significa que é o sistema de conhecimento e cognição típicos de uma dada cultura, né? Esse termo, ele surgiu primeiramente no final do século XIX, mas com relação a um trabalho feito por Manson em 1899, sobre os índios Tewa nos Estados Unidos, né, no Novo México. Ele inicialmente colocou o termo como a zoologia da região, tal como narrada pelo selvagem. Né? Com o tempo, esse tema foi ficando mais abrangente, né? Porque a gente sabe que hoje a etnozoologia ela trata das relações com os animais, com diversas culturas, não só culturas de povos selvagens ou de povos tradicionais, né? Mas também com todo tipo de cultura. E foi nesse artigo que esse tema ficou mais conhecido, foi em 1914, esse trabalho de Wenderson e Harrington, dos índios Tewa, no Novo México. Basicamente, ele trabalhou com as relações desses povos com os animais, né, com zooterapia, enfim. Mas eu gosto muito do termo que foi descrito por Marx em 2002. Eu achei que ele fez uma abordagem mais ampla, que é o estudo transdisciplinar dos pensamentos e percepções, que seriam conhecimentos e crenças, dos sentimentos, que seriam as representações afetivas, e dos comportamentos, que seriam as atitudes, entre as populações humanas, com as espécies de animais, os ecossistemas que as incluem. Então, acho que esse termo, ele abarcou melhor o que significa a etnozoologia. Né? Eu coloquei essa imagem desse ator, né, do personagem de Jack Sparrow, porque você percebe, né, como o olhar dele para o morcego, né, que ele tá carregando aí. E não é só uma imagem meramente ilustrativa. Tem uma reportagem da National Geographic que mostra um acontecimento lá na Austrália que, por conta do avanço da agricultura, né, por conta do desequilíbrio ambiental, raposas voadoras, que são espécies, né, de morcegos que a gente não tem aqui nas Américas, são aqueles morcegos maiores, né, por isso que são chamados de raposas voadoras, eles têm migrado para as cidades, né? Então, algumas pessoas da população, né, no geral, têm um sentimento de afeto por esses animais e chegam até a adotar alguns desses animais, porque muitos se tornam órfãos por diversos motivos que a gente vai ver aqui, ou as mães sofrem com a questão do ambiente urbano, né? A questão das fiações, ou a questão dos arames farpados, enfim. Esses animais acabam ficando órfãos e são adotados pela população e que eles acabam sobrevivendo, né? Muitos morrem, mas sobrevivendo porque muitos ainda estavam sendo amamentados e aí a população se dispõe a ajudá-los, né? Amamentando esses filhotes e depois eles tentam reintroduzir esses animais na natureza. Aqui, como eu falei, tem um caso de um exemplo, né, de um adulto, uma fêmea eletrocutada, e o animal foi resgatado, né, cuidaram dele, né, porque ele precisava do leite ainda, porque estava sendo amamentado, e depois esses animais a maior parte deles são reintroduzidos na natureza, né, o que é um grande ganho, porque esses animais são super importantes, principalmente como polinizadores, essas espécies, polinizadoras e dispersoras de sementes, né, na Austrália, na Ásia e na África em geral. Então, a gente vai tratar aqui eu escolhi 5 tópicos para a gente falar aqui, né, que são
as percepções que as diversas culturas têm com relação aos morcegos, a questão da alimentação e da economia, né, como se dá essa relação com relação à alimentação e à economia, esses animais como recursos zooterapêuticos, né, e na medicina convencional, que aqui eu vou chamar medicina tradicional e medicina convencional, a tradicional é aquela utilizada por povos, né, e a convencional é essa medicina que a gente conhece, né, que a ciência produz. Nas artes e na religião eu vou dar uma pincelada, porque eu tenho descoberto aí algumas coisas novas, interessantes, e eu estou começando a pesquisar sobre isso. Bom, com relação às percepções, geralmente, as percepções que as pessoas têm com relação aos morcegos, elas estão ligadas basicamente por conta dos mitos, né, que existem com relação a esses animais, e esses mitos estão relacionados principalmente com o hábito alimentar que esses animais têm, que é a crença de que a maioria se alimenta de sangue, né, então isso é uma crença difundida no mundo inteiro, que os morcegos, a maior parte se alimenta de sangue, né, o que não é verdade. Nós sabemos que 70% das espécies de morcegos se alimentam de insetos. Outra coisa são os mitos que envolvem os hábitats, né? Como eles são animais noturnos, eles estão sempre, né, ou em cavernas, em locais mais escuros, né? Então, isso gera todo um mito, né? Toda uma história envolvendo esses hábitats escuros, né? As cavernas, à noite. E também com relação à sua morfologia, né? Muitos mitos são voltados para a sua morfologia, por conta dos dentes ou por conta da aparência com ratos, enfim. Esse artigo do professor Dante, do professor Papávaro, foi um artigo muito importante que eu encontrei, e utilizei ele bastante na minha dissertação de mestrado, quando eu falo da percepção que os europeus tiveram quando chegaram aqui, né, nas Américas, sobre os morcegos. Então, muitos desses mitos que chegaram na Europa, eles foram difundidos por conta dessa percepção que os europeus tiveram quando chegaram aqui, né? Porque não existem morcegos hematófagos, né, na Europa. Então, eles chegaram aqui no Brasil ou em outros locais das Américas e encontraram esses animais, né? Muitas vezes eles viam esses animais se alimentando de sangue de outros animais, ouviam ataques, né, percebiam ataques desses animais a seres humanos. Então, eles criaram toda uma história, né, envolvendo esses animais. Muitas vezes, histórias inverídicas. Então, como eu falei, eles encontraram, né, a chegada do europeu aqui no Novo Mundo, eles se depararam com a biota completamente desconhecida, né, tanto de plantas como de animais, são animais que muitas vezes eles nunca tinham visto, e os relatos fantasiosos sobre os morcegos, né, tanto relatos indígenas, como também relatos de pessoas que chegavam aqui e se deparavam com esses animais, né. Muitas vezes as pessoas dormiam na floresta, né, em redes, sem nenhuma proteção, e, obviamente, esses animais, eles precisam se alimentar de sangue, então, além dos animais silvestres, eles também se alimentavam de seres humanos, né. Bom, então, esses viajantes, eles chegaram aqui, se depararam com né, com os morcegos, animais, principalmente os hematófagos, que eles nunca tinham visto, e aí começaram a relatar em livros, né, fazer relatos, e isso chegava na Europa e também se difundia aqui no Brasil. E também ouviam relatos, né, os índios também tinham relatos desses animais, e aí isso foi criando uma imagem, né, que muitas vezes era inverídica, né, sobre esses animais. O tamanho dos morcegos, que eram enormes, né, que chupavam sangue. Com relação os hematófagos, realmente eles tinham esse contato, né, os que dormiam nas florestas, né, nas matas e que não se protegiam, realmente o morcego hematófago, por conta do seu comportamento, ia se alimentar de sangue e acabava mordendo esses, né, fazendo o uso se alimentando do sangue dessas pessoas, e isso causava, né, causava muita indignação, porque eles não tinham mais contato com esses animais. Mas também outras coisas, como a mordedura era peçonhenta, né, então isso foi se difundindo também. Até hoje a gente ouve pessoas relatando de que os morcegos são venenosos, né, que a gente sabe que não é verdade, os morcegos não produzem, né, peçonha, não tem órgão inoculador de peçonha, e
Mas, nesse caso aqui, Gabriel Soares também relata a questão de comerem açúcar, né? Que ele deve ter observado algum morcego nectarívoro. Temos diversos mitos indígenas, eu não vou aqui, né, me prolongar muito, né? Mas, assim, o que isso nos diz é que, se esse mito, ele enxerga os morcegos como divindades, né? Como seres que trazem boa sorte, obviamente, essas comunidades, esses povos, eles têm a tendência de preservar, de proteger esses animais. E quando esses mitos, por exemplo, o mito Apinagé, de que existe uma montanha dos morcegos, né? E que esses morcegos são seres de forma humana, mas que têm asa de morcego, e que esmagam o crânio dos índios com machado, então isso aí a gente já percebe que ele já tem um certo medo, um certo pavor desses animais. Então isso pode, né, isso aí teria que haver um estudo mais aprofundado com essas comunidades para ver se isso iria interferir de forma negativa na conservação, na preservação desses animais. Né? Então, quando as culturas, né, veem os animais, ela pode interferir negativamente ou positivamente, né, para a conservação ou não desses animais. Nesse outro artigo, né, os quirópteros do Novo Mundo, a gente pode encontrar, é um artigo muito interessante, a gente pode encontrar eu encontrei mais 2 mitos aqui para citar para vocês, mas tem uma série de outros relatos, né? Por exemplo, os Tupinambá acreditam que o fim do mundo será precedido pela desaparição do Sol, devorado por um morcego, né? Então, a imagem que eles têm dos morcegos é essa, né? Já os Tupi-Guarani, os morcegos estão associados ao terror, né? Então, também uma visão negativa desses animais, né? Um mito que é difundido entre as culturas deles. Os Catuquina também tem um mito de que existia um homem que virou morcego, né? E que passou a se alimentar do sangue dos moradores, né? Da aldeia. Esses índios, eles são do estado do Rio Amazonas também. Então, de certa forma, também é uma aparição negativa, né? Relacionada ao morcego, que vai se alimentar do sangue das pessoas, né? Na América Central, a gente pode encontrar tanto visões positivas quanto visões negativas sobre os morcegos, né? Na América Central, no geral, é uma das divindades mais notáveis, né? Esses animais, eles são cultuados muitas vezes para que haja uma boa colheita, para que haja um bom parto, né? Foi encontrado inúmeras urnas de cerâmica, esculturas, pinturas, né? Em escavações arqueológicas com esses animais. Muitos estão em museus, né? Eu tive a oportunidade de ver, antes do Museu Nacional, ter aquele acidente horrível, né? E a gente perder tudo aquilo que tinha lá, né, de importante. Eu tive a oportunidade de ver na sessão pré-colombiana imagens, né, que chamam zoomórficas, né, morcegos, né, vasilhames ou esculturas desses povos que adoravam esses animais. Para os astecas, eles representam a morte, mas também são associados à cultura do milho e da fertilidade, como eu citei aqui. Maias são associados também às trevas, deus da chuva, enfim. Os zapoteca, também deus da fertilidade e da agricultura. Bom, com a chegada dos espanhóis nessa região, onde tinha esses povos, infelizmente, por imposição de novos costumes, boa parte dessa cultura ela se perdeu, e a gente pode encontrar hoje algumas representações, né, como eu falei, nesses museus, através do que eles produziam, né, de cerâmica, de escultura, mas a chegada dos espanhóis, ela suprimiu bastante essa parte cultural, e esses povos tiveram uma grande perda, né, nesse sentido cultural. Essa foi uma escultura encontrada, né, uma das escavações feitas, que é a representação do deus Camazotes, né, que é o morcego da morte. Os maias temiam, né, e era associado à morte, ao sacrifício, e eles chamavam de Camazotes. Pela morfologia, parece ser a morfologia do morcego hematófago, principalmente por conta dos dentes, né, eles representavam como se fossem os caninos que são desenvolvidos, quando na verdade são os incisivos, né,
que são desenvolvidos, e a morfologia do nariz, né, em forma de ferradura, que é a morfologia do morcego hematófago. Boa parte de algumas culturas associam os morcegos a ratos. O próprio nome morcego, em português, né, em espanhol também, ele significa rato, mas, né, a outra parte da palavra, cego, né, do latim mus, que significa rato, e cego, que seria caecus, né, cego. Em germânico, o nome quer dizer rato voador, em francês significa rato careca. Então, até hoje, em estudos etnozoológicos atuais, a gente sempre vê a população, boa parte dela, associando morcegos a ratos, né? Como se não fosse uma outra ordem, né, a Chiroptera, mas sim como se eles fossem pertencentes à ordem Rodentia, né, a ordem dos ratos. Também é muito difundido que eles são chupadores de sangue. Todo morcego é chupador de sangue. Então, muitas pessoas dizem isso, que atacam suas vítimas durante a noite, né? Sugam o sangue até matar suas vítimas, né? Então, existe também essa crença de que o morcego suga todo o sangue, quando a gente sabe que é impossível o morcego daquele tamanho, por exemplo, sugar o sangue de um cavalo, de um boi, de um ser humano, até que essa pessoa ou esse animal morra, né? Bom, e também existem simbologias e significados, como eu já falei, né, no Oriente, Norte, na África, boa parte da África vem esses animais de forma positiva, principalmente como símbolo de inteligência, porque ao contrário do que dizem, né, que os morcegos são cegos, lá eles acreditam que eles veem muito, né, e eles são muito inteligentes, enxergam, né, muito bem. Na China chega a ser sinônimo de felicidade e longevidade, né. Aqui tem uma imagem de um símbolo chinês que é muito comum, que significa, são 5 morcegos, né, que significa as 5 felicidades, riqueza, longevidade, tranquilidade, culto da virtude, saúde e boa morte. Essas pessoas chegam a entregar presentes para recém-casados e pessoas que fazem aniversário, para lhe trazer boa sorte, né, presentes com esse símbolo na embalagem, né, do presente, para lhe transmitir boa sorte. Então, existem estudos acadêmicos, né, sobre mitos, sobre essas lendas e percepções. Esses estudos, eles são ou pontuais, ou seja, ou eles trabalham com um grupo de pessoas, né, por exemplo, um grupo de alunos, né, um grupo escolar, ou um grupo de trabalhadores rurais, né, ou um grupo indígena, né. A gente não vê muito esses trabalhos, assim, mais abrangentes, né, a população de um município, né, de um determinado local onde tenha mais pessoas. No meu trabalho do mestrado, né, além de falar sobre aspectos biológicos e mitológicos, eu fiz um estudo etnozoológico com a população do município de Feira de Santana. Então, eu fiz um estudo, e nesse estudo eu entrevistei 200 pessoas. Essas pessoas, tanto da zona rural como urbana, acerca da percepção que elas têm sobre os animais. Um outro estudo também foi feito por Sávio. Sávio foi um aluno da graduação de biologia. Ele não está mais entre nós, né? Mas ele fez um trabalho muito, muito interessante, um TCC de uma monografia, né? De final de curso. E ele fez um trabalho muito parecido com o meu, só que na cidade de Vitória da Conquista. Então, eu vou falar um pouco dos resultados desses trabalhos. Aqui foi a entrevista semi-estruturada que eu fiz com as pessoas que eu entrevistei, né? Basicamente, as pessoas tentar classificar o que é um morcego, né? Tentar fazer uma classificação, a reação a encontrar, se sabe de que eles se alimentam, quais os tipos de morcego, né? Para ver se eles têm uma noção de diversidade, se conhece alguma história ou lenda, ou se serve para curar alguma doença no ser humano, né? Já que eu abordei também aquele aspecto zooterápico. Enfim, fiz essas perguntas, a importância, se tem importância para a natureza, e aí eu encontrei, né, vou divulgar aqui alguns resultados, que é muito comum aparecer em outros trabalhos também. Nesse caso aqui, eu encontrei, com relação à classificação, né, tem a zona urbana, a zona rural, né, tá aí, dá para vocês perceberem, como
Na zona urbana, 57% das pessoas classificaram os morcegos como mamíferos, né? E, em segundo lugar, aparece como inseto, né? As pessoas ainda acham, na zona urbana, que os morcegos não são mamíferos, são insetos. Também apareceu a classificação rato, ave e até vampiro, né? Na zona urbana. Na zona rural, menos pessoas, né? Só 17% classificaram os morcegos como mamífero, sendo que inseto foi, né, o maior percentual, 21%. Também tivemos rato, né? Foi quase igual à zona urbana. Ave, 8%, e apenas uma pessoa, né, classificou como vampiro. Aí a gente costuma colocar algumas frases, né, alguns depoimentos das pessoas, assim, como elas narraram, né, está assim exatamente do jeito que elas falaram. E aqui eu apresento o sexo, né, masculino ou feminino, e a idade da pessoa. Então, aí a gente pode perceber como é que eles, né, o conhecimento que eles têm com relação a essa classificação, né, quando eles dizem que, por exemplo, o morcego, apesar de a maioria, né, ter o ensino médio completo, ainda achar que o morcego é um inseto, né, por conta, talvez, da sua morfologia ou do seu hábito, né, então é um inseto que destrói a casa, um inseto muito perigoso, que vem do rato, né, inclusive eles até tentam narrar uma metamorfose, né, que é o rato, né, que é um inseto que vem do rato, né, uma ave mamífera, um rato que encanta e vira morcego. Então, ainda existe isso muito difundido no imaginário das pessoas com relação à classificação dos morcegos. As reações, né, que as pessoas têm. Na zona rural, a gente encontrou o maior percentual de pessoas que tendem a matar o morcego assim que se deparam com ele. Na zona urbana, apenas 13%. Aí observamos reações de pânico, né, que só observam, que chamam autoridades competentes. Aqui vale chamar a atenção de que o percentual, né, de chamar autoridades competentes, o que seria, né, o recomendado, porque quando o morcego ele é visto no chão ou em uma situação um pouco que não é comum, né, do seu hábito, né, de dia na sala, no chão, então a gente pede que o serviço de saúde do município, né, ou o centro de zoonose, seja notificado, porque esses morcegos podem estar infectados com o vírus da raiva ou algum outro vírus, e isso seria interessante que o município notifique. Então, muito pouco, quase ninguém falou, né, apenas 1%, chamar as autoridades competentes, né, o que seria o mais correto. E aí algumas pessoas dizem, né, o que é que faz, né, coloca ervas que causam coceira, que tem nojo, que fica assustado, mata porque acha que eles vão sugar a pessoa, se afasta porque acha que ele é cego, né, que pode se bater na pessoa. Então, existe isso, né, muito no imaginário das pessoas. Algumas pessoas até disseram que não matam, né, inclusive um senhor de 62 anos, né, não mato, pois sei que ele tem uma função na natureza. Enfim. A dieta, né, uma coisa que a gente sempre vê logo quando a gente encontra os estudos, né, que geralmente, no outro estudo que eu vou mostrar para vocês, apareceu em primeiro lugar a dieta hematófaga, né? Nesse caso, eu fiquei até surpresa, porque apareceu mais a dieta frugívora, né, do que a hematófaga. Os hematófagos ficaram em segundo lugar. Quando, na verdade, os insetívoros são os primeiros, né, 70% são insetívoros. Mas o imaginário, né, no imaginário está essa questão dos hematófagos, e esse conhecimento de que os morcegos são insetívoros, controladores da população de insetos, né, que são inclusive pragas e vetores de doenças, isso é menos difundido na população, né? Esse conhecimento, ele não é tão difundido, o que a gente vê que é necessário, né, uma abordagem com relação à educação ambiental, que deixe isso claro, né, para que as pessoas tenham essa noção de que os morcegos são importantes também por conta disso. Então, no caso do meu estudo, apareceu primeiro a dieta frugívora, né, e, por exemplo, 36% da zona rural não sabe, não tinham noção do que os morcegos se alimentavam, né. E aí vem os relatos, né, de chupar sangue, aí também come fruta,
E aí tem uns que acham que come várias coisas, né? Que o morcego pode ser hematófago, pode ser frugívoro, pode ser insetívoro, né? É... Mas aí a gente sabe que no caso dos morcegos hematófagos, eles são apenas hematófagos, né? No caso de nectarívoros, né? A gente sabe que muito raro eles complementam a dieta com insetos, eles são mais nectarívoros mesmo, e aí a importância porque eles acabam colaborando com a polinização, né, das plantas. Mas, assim, em cada abordagem, a gente, depois de cada entrevista, a gente tinha uma conversa com essas pessoas e esclarecia algumas coisas, né, com relação realmente à parte biológica, né, a parte da importância para os ecossistemas, e muitos ficavam surpresos, né, e até agradeciam por não terem essa informação, e que muitos relatavam que, depois de saber disso, né, isso é uma parte positiva do estudo, do trabalho, após saber de todas essas considerações, né, que a gente fazia, que iam ter um novo olhar, né, sobre os morcegos, porque agora eles tinham essas informações. Muitos a gente encontrou, alguns que a gente já sabe, né, comentaram sobre o Batman, né, essa lenda aí que aparece nos filmes, que inclusive é o único personagem bonzinho, né, do cinema e da mídia, o restante, os morcegos são tratados sempre como seres devoradores, né, e chupadores de sangue. Relatos, inclusive, bíblicos, né, que tipo, os morcegos, inclusive, durante alguma passagem bíblica, que ele chupou o sangue de Jesus, agora imagine a visão, né, que os católicos, né, que podem ter desse animal, tendo essa informação de que ele um dia sugou o sangue de Jesus, né, então isso é uma imagem, né, extremamente negativa, né, enfim, algumas histórias, Drácula, que a pessoa vira morcego, enfim. Com relação a produtos provenientes, né, para tratamento de doenças, como isso não é uma coisa muito divulgada, né, a gente sabe que quem está mais nessa área da etnozoologia sabe da questão dos zooterápicos, né, e na medicina convencional, a gente sabe que existe, para quem não sabe, né, e os que sabem já ouviram falar de uma substância encontrada na saliva do morcego, né, que é uma proteína, que foi até chamada de draculina, que está sendo estudada para a cura de doenças vasculares, né, por conta da ação anticoagulante. Mas essa população não tem não tem essa informação assim difundida. Então, 54% na zona urbana diz que não serve, né, que nada que eles produzam ou eles não servem. Na zona rural, 68% das pessoas, né, acham que não. Pode servir na zona urbana 12%, 18% na zona rural, né? E 34% não souberam responder na zona urbana, na zona rural 14%. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente um pouquinho sobre isso, né? Sobre os morcegos utilizados na medicina tradicional e convencional. E aí, alguns relatos, né? Acho que não, mas na Terra tudo tem uma utilidade, né? Os mais sábios, né? Falam isso, que tudo tem uma utilidade, deve servir. As pessoas, alguns desconhecem, acham que não, que é venenoso. Um garoto de 20 anos citou, né? Comentou sobre a saliva, que tem ação anticoagulante. Ele pode ter visto isso em alguma reportagem, né? Algum estudo, ou o professor falou, né? E aí alguns dizem que não, que tem muitas bactérias, né? Mas a ciência evolui, é bem capaz que serve. Então, relatos assim, né, que demonstram dúvidas e algumas certezas de que não serve. Na alimentação humana, principalmente, as pessoas negam isso e têm aversão. É natural, porque é um hábito incomum, né? Mas a gente sabe que existe, vou falar um pouquinho mais para frente. Então, alguns relatos, né? Deus me livre, ou então só para predadores não humanos, ou então servem só em programas de TV, achei engraçado isso. Algum lugar da África, né? Pode comer, na Ásia. Engraçado que um senhor de 83 anos disse, não, só se for lá para os Estados Unidos, que comem tudo que não presta. Né? Na China e em Cuba, sim, eu não sei qual foi a relação que ele fez aí com, talvez, comunistas, né?
E aí, outras vezes serve, né? Tem gente que come formiga e barata, né? Heraldo? Se Heraldo estiver aí, então, se come formiga barata, pode comer morcego. Sobre a importância para o ser humano e para a natureza, o que a gente pode observar, né? Vocês podem dar uma olhada aí nas frases, é que a gente percebe que as pessoas não se colocam como membros da natureza, eles se colocam uma parte da natureza. Porque uns dizem, para o ser humano eu não sei, mas para a natureza sim, né? Ou o contrário, para o ser humano não, mas para a natureza sim. Então, é como se o ser humano ele estivesse desvinculado da natureza. Né? Existe um pouco dessa ideia, né? Mas sabemos que a partir do momento que ele, por exemplo, ele se alimenta de insetos, né? Então, ele vai favorecer diretamente os seres humanos, né? Por conta não só de retirar pragas, né, do ambiente, pragas agrícolas, mas também vetores de doenças, né? Que podem ser transmitidas aos seres humanos. Gonçalves encontrou algumas coisas parecidas, como ele não fez gráficos ou né, para poder demonstrar a pesquisa, ele fez relatos teóricos, eu só destaquei aqui algumas coisas. O questionário dele foi um questionário mais objetivo, né, de marcação, é até melhor para trabalhar. E aí, ele também encontrou que morcegos são venenosos, né? Então, isso é uma percepção que as pessoas têm, realmente. 11% disseram que os morcegos são venenosos. Inclusive, um relato de que um amigo teria sido picado, né? Como a gente sabe que não existe o órgão inoculador. Que os morcegos transmitem doenças, né? Mais da metade da população acham que sim, ou seja, existe a ideia de que todo morcego tem algum micro-organismo que vai transmitir doença. Quando, na verdade, a gente sabe que nem todo morcego ele é portador de algum micro-organismo, né? Com relação a prejudicar o meio ambiente, né? 23% acreditam que eles prejudicam o meio ambiente de alguma forma, né? Só 1% demonstrou simpatia pelos morcegos. Outra coisa, 60% demonstram possuir nojo e medo, né? Que seria também a questão da reação. Então, é bem parecido. Uma coisa que eu não fiz, ele listou algumas expressões e ditados, né? Que as pessoas costumam falar, né? Cego que nem morcego, passarinho que vive com morcego dorme de cabeça para baixo, mulher feia e morcego só sai à noite, né? Feito morcego que morde a sopra, morcego à noitinha, bom tempo adivinha. Então, são ditados populares, né, que são transmitidos, né, de geração para geração, que estão aí nas diversas culturas, e que, por vezes, né, demonstram uma certa visão negativa desses animais, né. Bom, aqui tem outros relatos. Boa parte daqueles que classificam os morcegos como ratos não nem chegaram ao ensino fundamental, né, não tem o ensino médio completo, então isso também tem uma relação com a questão a questão, né, do aprendizado na escola, né, que a gente sabe que em ciências, biologia, a gente comenta, os professores comentam sobre isso, né, e quanto maior o nível educacional, a tendência é que você tenha informações mais condizentes com a biologia realmente do animal, né? Em outros casos, a gente observa pessoas com ensino médio e até superior que ainda acham, né, por conta da questão do imaginário, da morfologia, que os animais, né, que esses animais não são insetos, não são mamíferos. Bom, com relação ao recurso alimentar, a gente vê, inclusive na Bíblia, né, um dos animais que são citados, né, que não deve se comer, né, o morcego, ele se encontra nessa lista desses animais, né, inclusive, ainda nessa época, esses animais eram vistos ainda como aves noturnas, né, ainda não existia o sistema de classificação, né, que colocava esses animais no grupo dos mamíferos, né. Em outra passagem também, ele está entre as aves, as limpas, que
comereis, né? Existem as limpas e as que não comereis, e os morcegos estão incluídos nessas aves, que não podem ser comidas. Então, isso é difundido, né, culturalmente, né, dentro dessa religião, né, e aí as pessoas têm essa visão de que os morcegos, né, jamais podem ser comidos ou não. Outras culturas, né, vêm de forma diferente, a gente sabe que, principalmente na Ásia e na África, esses animais, né, são utilizados como alimentação. Mas não é só fora aqui das Américas, né, do Brasil, já foi registrado indígenas, né, se alimentando de morcegos. Esses pesquisadores registraram isso, indígenas nambiquaras de Mato Grosso. Os Craô, da terra indígena da Craolândia, no Tocantins, também já foram vistos se alimentando desses animais. Suruá, não sei se é assim pronuncia, também no estado do Amazonas, né, se alimentando. Então, indígenas, populações tradicionais indígenas, se alimentam desses animais. Também os Canela, no estado do Maranhão, a Pinagé, ou a Pinaé, no estado do Tocantins, né? Já foi registrado o consumo de morcegos por ele. Catuquina, né? Inclusive, tem um relato de um pesquisador onde ele estava buscando achar algum informante que pudesse falar sobre esse hábito, e aí ele se depara num café da manhã, na frente da casa, um café da manhã, com adultos e crianças assando morcegos inteiros numa fogueira, né? Morcegos são coletados próximos a caixas de banana, justamente quando eles vão se alimentar do fruto, né? Ou polinizar, porque os morcegos, eles polinizam também a bananeira. E aí, nos países asiáticos, são iguarias, China, Vietnã, Camboja, algumas ilhas do Pacífico. Em Palau, onde tem um vídeo que foi muito difundido, inclusive até um vídeo que foi dito que foram chineses, na verdade isso foi desfeito depois, né, com essa onda do coronavírus, né, pela questão dos animais que poderiam estar infectados e poderiam estar sendo consumidos e por isso o vírus poderia ter se espalhado, né, outros vírus também, mas na verdade esse vídeo foi de Palau. Mas, de qualquer forma, esse consumo, né, ele pode levar a essa problemática, que é a infecção por micro-organismos, né, vírus e outros, né, assim, eu vou abordar isso melhor numa outra live que eu vou fazer sobre morcegos e saúde pública, né, por enquanto a gente vai ficar mais nos aspectos culturais, eu só vou citar que realmente há essa ligação entre esse hábito, né, alimentar, esse hábito cultural com as zoonoses, né, e aí a gente vai ter uma oportunidade de falar melhor sobre isso. Então, esses animais, eles são consumidos, né, geralmente eles são cozidos ou assados, e isso poderia matar os micro-organismos, mas não é só nesse momento que a infecção pode ocorrer, né, pode ocorrer também, esse aqui que é a foto do vídeo, né, que mostra essa moça se alimentando, né, do morcego. E aí, a grande problemática é a manipulação desses animais nas feiras, né? E no momento da caça, né? No momento de capturar esses animais, que alguns podem estar sangrando, né? A pessoa ter contato direto com urina, com fezes ou com sangue desses animais. Então, eles são manipulados nas feiras e no preparo, né? Do prato. Então, as pessoas podem ficar nesse momento também. Aí tem alguns exemplos das iguarias, né, que são, inclusive, bastante divulgadas, né, como iguarias, e são pratos que são caros, né, vendidos em restaurantes. E também aquelas pessoas que vão caçar para subsistência, né, para utilizar como alimento mesmo por falta de uma outra proteína, né, de origem animal, né, que não criam animais, não costumam criar animais, ou que não têm condições, então eles vão se alimentar desses animais da floresta, né. Aqui a gente tem exemplo desse maior no canto esquerdo, né, são morcegos, né, grandes, os chamados raposas voadoras. Aqui no cantinho a gente tem, pela morfologia, a gente vê que é um roedor, né, pela dentição, também é um roedor, que eles também se alimentam bastante, né, que pode ser uma outra fonte de infecção, que é a alimentação, né, de roedores. Então, aqui tem outros exemplos aí, sopas, ensopados,
com molhos, aqui mais uma vez mostrando o preparo, né? Com relação às relações econômicas, a gente pode abordar de duas formas, né? Ou essas relações, elas podem trazer lucros, né? As relações com os morcegos, elas podem trazer lucros ou prejuízos, né? Esses prejuízos, eles podem ser financeiros ou prejuízos ambientais, né? Que acabam, né, indiretamente também sendo prejuízos financeiros. Por exemplo, a caça, ela pode trazer lucro para as pessoas que estão vendendo, né? Mas também elas podem levar à extinção de algumas espécies. Geralmente, essas pessoas, elas têm uma cota para caçar, né? Só que, assim, a maioria do comércio ilegal, da caça ilegal, acaba extrapolando essa quantidade de animais, e em muitos locais já se pode ver o declínio de algumas espécies, né? Principalmente raposas voadoras, que são mais cobiçadas por conta da quantidade de carne, né? De músculo, né? De musculatura para ser vendida, né? Com relação com relação a prejuízos, né? Relacionados ao declínio das espécies, foi feito um estudo, né? Por exemplo, se determinada espécie de morcego insetívoro desaparecesse, né? Foi feito um estudo e esse estudo, um desses estudos, né? Foi feito até por também com colaboradores, né? E o professor Thomas Kans, eu fiz questão de colocar a foto dele aí, porque o professor Kans, ele faleceu, se não me engano, no mês de março, né, início de abril, foi um pesquisador, assim, que colaborou muito para o estudo dos morcegos, e nesse estudo ele relata que uma determinada espécie, né, essa espécie que eu mostrei aqui, Epithecicus fuscus, né, indiana nos Estados Unidos, é uma espécie que costuma se alimentar muito de insetos, né? Come 1,3 milhões de insetos ao ano, né? Uma colônia de 150 morcegos. Então, se o desaparecimento, se essas espécies desaparecessem, iria ser um grande prejuízo, porque se elas não retiram esses insetos do ambiente, né? Vai haver um maior gasto com pesticidas e outros métodos de controle de pragas, né? Então, foi feito um cálculo, uma estimativa, e foi constatado que podem ser o prejuízo de bilhões, né, de dólares ao ano com a diminuição dessa espécie e de outras também, né? Uma outra coisa que vem causando a morte de outro fenômeno, né, o aquecimento global, que no fim de 2019 foi constatado que milhares de mamíferos morreram em um parque, né, na Austrália. Esses animais, eles voam durante a noite para se alimentar, né? No caso deles, eles polinizam plantas, porque eles vão atrás do néctar, acabam colaborando com a polinização, ou eles vão consumir os frutos. Só que durante o dia, eles voltam, né, para descansar, porque eles são animais, né, de hábitos mais noturnos, e eles ficam empolerados nas árvores. Só que chegou o momento que o calor chegou a 43 graus, e esses animais, eles não suportam tantas altas temperaturas, né? Assim como qualquer mamífero não suportaria. E chegou a se relatar mais de 4 mil animais mortos, né? As pessoas tentam ajudá-los de todas as formas, resgatar alguns, hidratar, mas, assim, os esforços são insuficientes, porque é uma quantidade muito grande de animais, 20, 30 pesquisadores de um determinado parque não deram conta de tantos animais mortos, né? Pode-se observar aqui, animais recolhidos, né, já mortos, as carcaças, e isso é um grande prejuízo para a natureza, porque esses animais são dispersores de sementes e polinizadores de muitas espécies de plantas, né? Tanto na Austrália como nas demais florestas da Ásia e da África. Um outro problema que foi constatado no inverno, desde o inverno de 2006, nos Estados Unidos, pesquisadores têm observado em algumas cavernas a aparição de morcegos foi chamado de fungo do nariz branco. Eles detectaram que foram fungos, né, que estavam atacando esses morcegos, milhares de morcegos foram mortos pelo ataque desses fungos,
o que também ocasionou o declínio de espécies e, consequentemente, né, o prejuízo ambiental, porque esses animais, né, se alimentam de insetos, né. Uma outra questão com relação aos parques eólicos, né? A gente sabe que a energia eólica é super promissora, né? Uma energia limpa. Só que, assim, tem ocorrido alguns problemas com relação à fauna, né? Tanto de aves como de morcegos. Não só pelo fato dos morcegos se entrar em choque com as hélices, né? Mas também quando pesquisadores abriam esses animais, né, para ver a causa da morte, percebiam que o pulmão desses animais tinha literalmente, né, explodido, né, tinha causado um dano grave aos pulmões, e muitos chegaram à conclusão que era a diferença como eu posso dizer, com relação ao ar atmosférico, né, a diferença de pressão. Então, eles não suportavam isso por conta da hélice girando, e aí esses animais vêm a óbito, né. Tem alguns relatos, tem um conhecido meu mesmo que trabalha no parque eólico, trabalha, não sei mais, no parque eólico em Garanhuns, no Pernambuco, e ele relatou que realmente tem visto muitas espécies, muitos morcegos no monitoramento da fauna, né, que eles fazem ao redor da usina, tem visto muitos morcegos mortos por conta disso. Então, alguns locais têm feito mais pesquisas com relação à fauna, né, com relação ao impacto que isso tem causado, e, de certa forma, isso é um prejuízo ambiental, né, a morte desses morcegos. Bom, com relação à questão de lucros, né, os benefícios que eles podem trazer, a gente tem um exemplo da tequila, né? A tequila, ela é uma bebida, ela é originária do México, né? E é produzida através de uma planta, que é o agave, né? A tequila verdadeira, né? A tequila mais cobiçada é a tequila que vem do agave azul. Então, o que é que os morcegos têm a ver com isso, né? Os morcegos, na natureza, eles são os polinizadores do agave azul, porque as flores, elas abrem à noite, né? Então, essas fazendas rurais que produzem essa bebida fabricada, né, desde muito tempo, inclusive, né, os povos astecas já faziam isso, utilizam as folhas do agave, né, chamado de agave tequilana, só que eles retiravam as flores porque isso fazia com que a planta ela tivesse mais açúcar. Isso favorecia a fermentação da bebida, né? Mas com o tempo eles perceberam que algumas fazendas, né, tiveram muitas perdas dessas plantas por conta de pragas, né? Então, como essas plantas eram plantadas através de forma de reprodução vegetativa, né, não tinha muita variabilidade genética. Então, com a polinização cruzada feita pelos morcegos, as plantas teriam maior variabilidade genética e isso não causaria a morte de uma em massa, né, das plantações. Então, essas pessoas começaram a perceber que com a utilização, com o permanecer, né, as inflorescências nas plantas, isso traria um benefício, porque os animais seriam atraídos, fariam a polinização cruzada, e essas plantas não teriam problemas com a questão das pragas, né, e atingir em massa essas plantações. Então, foram conscientizados disso, né, por pesquisadores da área, e essa consciência, né, trouxe, de certa forma, um benefício, né, para que tanto as flores fossem preservadas, como as espécies de morcego, né, porque sem as flores também as espécies de morcegos ficavam sem esse recurso alimentar, né. Então, é importante a gente falar sobre isso, e mais perto aqui da nossa região, a gente tem um território do Cisal, né, que é chamado território Cisal, ou região cisaleira, que é compreendida por 50 municípios, né, que são municípios, inclusive, municípios carentes, que dependem do Cisal, né, para obter sua renda, né. O Cisal, ele produz
uma fibra muito importante para a fabricação de vários produtos, né, de objetos, de decoração, enfim. E o sisal também, né, ele é uma planta da família dos agaves, e da mesma forma que a planta que produz a tequila, é importante que seja preservada a, a forma de reprodução cruzada, né, que promove a variabilidade genética. Então, as flores, né, dos agaves, elas devem ser mantidas para poder favorecer, né, a chegada desses morcegos que vão atrás do néctar e, consequentemente, conseguem polinizar essas flores. Então, é importante também para toda essa região, né, cisaleira. Uma outra relação econômica é um produto, né, as fezes dos morcegos, que é chamada de guano, né, que inicialmente ela era coletada por comunidades, né, tradicionais, comunidades locais, né, artesanalmente, né, eram coletadas diretamente nas cavernas, ensacadas e vendidas como adubo, né. A indústria começou a perceber que realmente esse guano era um adubo muito eficiente e começou a comercializar. Então, hoje se encontra guanos de morcegos comercializáveis, né, pela indústria, né, que você pode pedir até pela internet, você encontra, né, porque por conta do concentrado de fósforo e nitrogênio que ele apresenta, né, ele acelera a floração das plantas, né, e é um excelente adubo. E uma curiosidade que eu encontrei recentemente é que também esse guano, ele era matéria-prima de boa parte da produção de pólvora usada, né, pelos soldados chineses há muitos anos atrás, e isso dava uma grande eficiência, né, porque misturada com enxofre e carbono, essa pasta de guano, ela passava a ser, a dar uma melhor, como é que se diz, uma melhor eficiência, né, à pólvora. Então, como a pólvora é muito utilizada nas guerras, a China lucrou muito com isso, né, e vendia muito, exportava muito esse guano misturado com a pólvora, né. E também, uma outra pesquisa, né, um pesquisador, ele começou a verificar, e comparado a outros adubos, começou a verificar que realmente o guano, ele era muito eficiente, né, com relação à absorção de nutrientes da planta. E aí, as comunidades que hoje no Uruguai estão cultivando maconha, né, para uso medicinal, né, e começaram a perceber também que esse guano dava uma melhor absorção às plantas, e os pesquisadores, juntamente com esse largo cultivo de maconha, essa pesquisa, ela começou a se difundir também, né, para provar que realmente o guano era eficiente, né, com relação à absorção de nutrientes. As relações zooterapêuticas, né, agora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse artigo foi um artigo que eu encontrei falando sobre, como se fosse uma compilação, né, de diversos relatos, né, de implicações, inclusive, do uso etnomedicinal e também implicações para a conservação. Então, até que ponto a utilização desses animais, né, como zooterápicos, podia influenciar na conservação das espécies. Estava acontecendo algum tipo de desequilíbrio ambiental, as pessoas, né, constantemente estarem procurando esses animais para utilizar como zooterápico. Então, como eu encontrei, assim, bastante coisa, resolvemos fazer, eu, o professor Heraldo, juntamente com as colegas Osana e professora Leila Pessoa, a gente resolveu submeter um resumo ao Congresso Brasileiro de Mastro, né, já que eu encontrei em mais ou menos 23 trabalhos, né, entre artigos, dissertações, livros, eu consegui encontrar o relato de 26 doenças ou sintomas que tinham indicação de cura com de morcegos ou partes ou excrementos produzidos por eles. Então, eu achei interessante, né,
fazer uma divulgação sobre isso, né? Encontramos esses dois gêneros, que foram os mais citados, né, pelos trabalhos, né, os gêneros, porque pesquisadores identificaram que foram esses animais que os relatos estavam, né, falando sobre a utilização de, principalmente de sangue, ou urina, né, ou partes desses morcegos assados, enfim. O que a gente pode perceber, né, com esse resumo, com esse trabalho, é que essa utilização, ela está presente em diversas culturas. A maior parte das culturas onde a gente viu esse relato foi África e Ásia, né? A medicina convencional, né, que é essa medicina, né, com base puramente na ciência e não em conhecimentos tradicionais, apenas, ela já reconhece substâncias provenientes, né, desses animais, como eu falei anteriormente, que seria a saliva, né, a substância anticoagulante presente na saliva. Então, a gente chegou concluímos, né, que investigações farmacológicas, né, devem ser desenvolvidas, né, de uma forma mais contundente para descobrir se realmente novas substâncias bioativas podem, né, surgir desse grupo de animais, né, do sangue, ou de fezes, ou de urina. Isso teria que ter um estudo mais aprofundado. Então, aqui eu vou fazer alguns relatos, né, inclusive são relatos bastante antigos, a utilização desses produtos ou derivados, século VII a.C., né, já se relatava isso, foram encontrados textos médicos, né, descrevendo esses animais sendo utilizados para calvície e perda de pigmentação, né, da pele, que poderia ser o vitiligo, né, essa perda de pigmentação poderia até ser o vitiligo. Em outro livro de medicina, cabeças de morcegos eram cozidos em óleos, né, como uma espécie de fusão para fazer o cabelo crescer, né, também para problemas oculares. Eu não vou me deter muito, porque, né, a gente já tem um tempinho, já mais de uma hora, né, problemas oculares, crescimento de pelos, no Oriente Médio, né, Israel, Iraque, alívio da febre, doenças oculares e cura da calvície, né, a calvície, a asma e doenças oculares foi uma das doenças, né, os sintomas mais citados. No Sudeste Asiático, sangue misturado aos ingredientes de uma sopa curaria males respiratórios e afrodisíacos, né. As fezes e urina poderiam ser utilizadas para retirada de pedra nos rins e doenças oculares, né. Óleo de morcegos cozidos em óleo de jasmim curaria a gota, né, que eu acredito que seja reumatismo, né, paralisia de membros e asma. Então, são muitos relatos que foram encontrados em diversas culturas, principalmente na África e na Ásia. Nós sabemos que tem até uma pomada que é feita com cérebro, né, para curar problemas oculares. Nós sabemos que 15 a 20% da medicina tradicional da Índia é baseada em substâncias provenientes de animais, né? Isso já é reconhecido. E temos também mais de 200 drogas na medicina convencional que também são de origem animal. Então, por isso que a gente chegou a essa conclusão, né, no nosso estudo, na nossa compilação, de que talvez pudesse dar mais atenção a esse estudo, né, para ver se realmente são esses produtos provenientes desses animais sejam realmente efetivos para esses males que são representados. O que sabemos é que isso foi passado de geração em geração, né, e que também temos que ter consciência de que há o perigo, né, de eu entrar em contato com esses excretas, né, com sangue, com fezes, há o perigo de infecção, nós sabemos disso. Infecção por fungos, por vírus, né, mas a gente sabe também que faz parte da cultura, né, e que muitas pessoas realmente utilizam isso, né, para a cura desses males apresentados. Então, tem aqui outras citações no livro, né, que eu publiquei na minha dissertação de mestrado, tem isso muito bem descrito, aqui eu só fiz citar algumas coisas, né, reumatismo também foi citado bastante, enfim. Com relação às relações da literatura, música e artes, é uma coisa mais lúdica, né, mas que a gente sabe que, de certa forma, faz parte da nossa cultura, né,
obviamente, a literatura, a música, e tem nos salvado, inclusive, muito, né, durante esse período de confinamento, né? A gente sabe que a gente não pode viver sem, realmente tem nos ajudado bastante. E aí eu tenho algumas coisas que os morcegos são representados, principalmente em fábulas, né? Que são histórias que envolvem morcegos, que envolvem animais, né? Que têm características humanas e que no final dá sempre uma lição de moral, né? Inclusive, Esopo, né? Esopo, ele é considerado o pai das fábulas, inclusive as fábulas são consideradas gêneros literários hoje, né? Existem pessoas que pesquisam fábulas na graduação, pós-graduação. Então, tem descrito aqui também, no meu livro, tem descrito também, né? 3 fábulas, onde os morcegos estão envolvidos, né? Super interessantes. Então, inclusive, o morcego e a doninha, o morcego e as aves, é bastante interessante a fábula. Eu não vou descrever aqui porque a gente não tem muito tempo. E todos conhecem, né, o livro de Drácula, onde os morcegos estão presentes, né, a todo momento, mais uma vez associados ao mal, à alimentação por sangue, a castelos, à noite. Isso tudo a gente sabe que influencia, né, principalmente porque a gente sabe que morcegos hematófagos, né, Drácula, que se alimenta de sangue, se transforma em morcego, não existe, né, no Velho Mundo, né, só nas Américas, mas, enfim, esses relatos, né, acabaram influenciando o próprio Bram Stoker, né, que é o autor desse clássico, né, mas baseado numa história, né, de um homem que viveu realmente, o Vlad III, né, Drácula, porque Drácula? Porque ele vem de uma linhagem, né, seus pais, né, eram pertencentes a uma ordem, né, a Ordem dos Dragões, então Draco significa dragão, então tem toda uma história envolvida nisso, e Bram Stoker se, né, apropriou dessa história e acrescentou a fantasia, né, e aí criou esse clássico, que hoje é difundido, todo mundo conhece essa história, e tem várias edições do livro, e isso acaba ficando no imaginário, né, nosso. Bom, na literatura infantil, a gente tem tido um ganho muito grande com relação à educação ambiental, né? Eu coloquei aqui para vocês alguns livros que eu pesquisei, coloquei uma sinopse de alguns, né? Que bom que todos eles mostram uma visão positiva dos morcegos, né? Ou sua importância, na natureza, né? Ou no equilíbrio, né? Com relação aos insetos. Então, isso é muito importante, porque as crianças lendo, né, esse tipo de literatura, né, são influenciadas positivamente, né, a não crescerem com essa visão negativa, né, dos morcegos. E as crianças também são influenciadoras, as crianças influenciam em casa também, né, porque elas aprendem na escola, elas levam para casa, compartilham com os pais, compartilham com os colegas, então isso é muito importante. E pensando nisso também, na época em que eu estava fazendo a dissertação de mestrado, eu escrevi esse livro, alguns de vocês conhecem, alguns de vocês têm, Tem Morcegos no Meu Telhado, que é um livro também que tenta desmistificar um pouco esses animais, né, com relação a essa visão negativa. Então, eu criei a personagem Kira, que conversa com o menino, que é Átila, né, que é meu filho, e nesse diálogo ele vai perguntando para ela, vai sendo curioso e fazendo aquelas perguntas clássicas, né? Você só se alimenta de sangue? O que é que você come? Por que que isso é importante? E aí Kira vai fazendo esse relato, né? Desse envolvimento com a Átila, nessa amizade, enfim. E aí esse livro tem sido utilizado na minha escola, em outros locais, foram 600 exemplares que, né, estão por aí. Infelizmente não vai ser mais produzido por enquanto. E o outro livro também é o resultado do mestrado, né? E ele tem uma abordagem mais biológica, né? Mitos, enfim. Então, é um exemplo de divulgação científica com a linguagem acessível, importante para que isso seja divulgado bastante, para que as pessoas tenham acesso a essas informações, né? Porque a academia fica muito restrita, né, ali nos seus muros, né, em seus grupos, né, de lives restritos, mas a população precisa ser informada, né? E essas informações têm que chegar a todo o público, né? Em geral, essas pessoas precisam saber, inclusive são coisas que influenciam diretamente na saúde, né, na saúde pública, né, o perigo de entrar em contato com animais silvestres, com morcegos, né,
que deve se notificar sempre, enfim, principalmente por conta da raiva, né, que é uma doença letal e que tem que ser tratada de modo rápido, né, por conta da sua letalidade. Tem alguns, você pode encontrar algumas músicas, alguns poemas, inclusive esse poema de Augusto dos Anjos foi musicado, né, como uma música clássica, né, vou deixar aí rapidinho para vocês darem uma olhada. É um poema interessante, no final ele deixa uma mensagem, né? Mas aí, como está gravado, depois vocês podem dar uma olhada melhor. Músicas, temos algumas músicas, eu fiz questão de colocar essa daqui, porque Bezerra da Silva diz que o Brasil está uma baderna, a gente sabe disso, é uma música, né, bastante atual, mas que ele só vai melhorar quando o morcego doar sangue, né? Então, ele parte do pressuposto que os morcegos não doam sangue, né? E aí eu trouxe para vocês uma reportagem feita pela minha amiga Leila Pessoa, da Ciência Hoje das Crianças, né? Mostrando uma característica interessante, né? Um comportamento, inclusive, um comportamento altruístico, né? Que os seres humanos têm esse comportamento altruístico, né? Que de doar sangue para o outro, né? Mas os morcegos também têm esse comportamento. Os morcegos hematófagos, eles são muito sociáveis dentro da sua colônia, né? E o morcego vampiro, o Desmodus rotundos, geralmente ele vai fazer o voo, né, noturno, e muitos morcegos ficam nos abrigos, né, mas esses morcegos também precisam se alimentar. Então, esses morcegos retornam, né, os que saíram, retornam, né, se alimentaram, retornam cheios de sangue, e eles regurgitam esse sangue na boca de alguns companheiros lá da colônia. Então, literalmente, ele está doando sangue, né, para aqueles que não saíram. Os morcegos, eles precisam se alimentar de sangue, né, eles podem perder até um quarto do seu peso corporal se eles ficarem apenas 2 noites seguidas sem se alimentar, né, então tem que ser uma alimentação constante. Perda de peso faz a temperatura do corpo baixar, então isso prejudica o organismo do animal, ele pode até morrer. Então, os morcegos, eu vou aqui, sinto muito, eu vou ter que desmentir Bezerra da Silva, mas os morcegos doam sangue sim. Uma reportagem da Ciência Hoje das Crianças. Essa foto é de João Oliveira, né, a foto do morcego hematófago, e foi cedida para a reportagem da revista. Bem, como eu estou falando também de artes, né, a gente também pode considerar que as esculturas, né, são verdadeiras artes, né, produzir um material desse fantástico, são belíssimas, inclusive tem essa daqui em bronze, né, ela está no museu, se não me engano, na América Central. Essa aqui é uma urna funerária, né, imagine você, a relação que você tem com esse animal é tão forte, que você utiliza, né, a morfologia desse animal para fazer uma urna funerária para colocar um ente, né, um ente querido. Então, é uma relação bastante forte, né, com esses animais. Exemplos de deuses, né, no caso, esse aqui da esquerda seria o deus morcego. Aqui são desenhos encontrados em vasilhames, em algumas escavações, né, mostrando o camazotes, né, uma outra forma de camazotes. Temos vasilhames também, para colocar líquidos, talvez, também com morcegos, né, representados. Aqui são, aqui dos índios, né, isso daqui é um vasilhame, que ele é atual, né, dessa etnia, do Alto do Xingu, e ele pode ser comprado no site. Então, eu estava pesquisando as formas zoomórficas de morcegos, acabei vendo esse site, pedi autorização para divulgar, né, e eles também têm uma ligação forte com os morcegos, né, esse povo lá do Alto do Xingu, e chegam a representá-los em vasilhame. Aqui foram feitas escavações arqueológicas, foi uma dissertação de mestrado de Garcia, 2012, eu também pedi autorização para colocar aqui. Foram feitas, ela encontrou escavações no Xingu com figuras, né, zoomórficas, vasilhames com figuras de morcegos. Vocês podem perceber aqui orelhas, né, o olho, os olhos, aqui seria o rosto do morcego, né,
aqui seria a orelha, ele seria aqui de lado, representando o morcego. Então, demonstra que essa população, né, já extinta, ela tinha também relação com esses animais. Esse pingente, esse aqui é um pingente, ele é pequeno, né, eu não coloquei aqui a escala, mas é um pingente, com essas duas cabeças de morcego. Interessante que esse pingente foi encontrado numa escavação no Panamá, ele é de ouro maciço, inclusive nessa escavação tinha muitos objetos de ouro com representações de morcegos, né, e esse aqui foi encontrado em um soldado que estava enterrado ao lado de outros soldados, mas que como esse estava mais destacado, por estar mais ornamentado, provavelmente seria o chefe, né, desse grupo, e ele tinha esse pingente, né, no pescoço. Tinha tanto ouro nessa escavação que eles tiveram que pedir ajuda à segurança, né, polícia, porque durante a escavação essas peças poderiam ser saqueadas. Encontraram bastante representações de morcego nessas escavações. Também nas pinturas, né, em tela, essa aqui chamada de Alegoria dos Continentes, né, a chegada, né, lá ao fundo dos navios, das naus, né, e os morcegos. Tem Van Gogh também, que tem uma tela chamada de Flying Fox, né, raposa voadora. Bom, estou finalizando já com relação à religião. Eu gostaria de dizer que, geralmente, na religião, características morfológicas dos morcegos, elas são vistas principalmente nos demônios, né? A religião, principalmente a religião católica, né? Ela tem essa representação de santos e de demônios, e geralmente os demônios têm mais uma vez, relacionando características morfológicas dos morcegos ao mal, né? A uma visão maligna. Então, eu tirei essas imagens aqui de uma dissertação de mestrado que ela se chamava Vidas de Santos. Essa pessoa, nessa dissertação, falava das agiografias. As agiografias tratam das vidas de santos. Então, tem muitas imagens, eu pedi autorização para mostrar essas aqui, mostrando, por exemplo, Santa Teodora sendo, né, talvez interrogada ou por um demônio. Santo Antão, né, que está descrito lá que esse é Santo Antão, também sendo atormentado por dois demônios. Olha ali as asas, né? Tem bastante referência às asas dos morcegos. São Macário também sendo, né? Demônios, o atacando, enfim, sempre com essas características, né? Temos também telas, né, do famoso Botticelli, né, Botticelli, não sei como pronunciar, que também mostra tentações, né, vamos dizer que são as tentações de Cristo, sempre com uma figura, né, que tem a asa de morcego, relacionando ao mal, né, tentando Jesus. Observe que sempre os anjos, eles nunca têm asas relacionadas às asas de morcego, sempre são asas de aves, né, relacionadas a... Por isso que a pomba é um dos elementos, né, das figurações do cristianismo, né, do bem, da paz, mas é uma ave. O morcego sempre fica com a visão negativa. Bom, com relação a essa imagem aqui, eu vou falar assim bem rapidamente, porque é um estudo que eu estou começando a fazer. Eu encontrei essa tatuagem, né, que me parece mais um símbolo, tem uma simbologia, não é só uma tatuagem de morcego, né, numa pessoa, né, numa fila, em um determinado local, e isso me chamou muito a atenção. E aí eu fiquei curiosa, por que uma pessoa tatuaria um morcego dessa forma, com uma simbologia, né? Qual a relação que essa pessoa teria? Então, eu descobri coisas muito interessantes que eu estou começando a estudar, pesquisei na internet, e aí me surgiu uma pesquisadora chamada Shirley, né? Porque a gente sabe que a gente encontra muita coisa na internet, muito vídeo, a gente tem que ver qual é a base, né, científica e se isso realmente é uma pesquisa séria. Então, eu encontrei, né, um livro que é essa capa aqui, que é um livro que está sendo elaborado, que chama Saravá Exu Morcego,
está sendo elaborado por essa pesquisadora, que descobriu, né, descobriu não, que tem investigado, ido a alguns terreiros de Umbanda, de Quimbanda, e tem essa entidade, que é chamada Exu Morcego, que participa dos rituais, né, que seria um dos Exus, né, dos rituais de Candomblé, né. E aí eu fui atrás, né, ver realmente de qual era a formação dela. Ela realmente tem curriculares, ela é formada tem graduação em filosofia, e ela tem pesquisado isso, inclusive a dissertação de mestrado dela foi com o morcego também, mas foi com relacionar a percepção, né, dos índios, né, americanos, com relação à influência desses animais com relação à sua arte, né. E é muito interessante essa dissertação de mestrado, eu estou dando uma olhada mais, inclusive encontrei alguns mitos também nela, e aí ela está interessada em fazer esse estudo sobre o Exu Morcego, inclusive ela está compilando todas essas entrevistas que ela tem feito no terreiro, e, e ela vai fazer, né, que vai compor esse livro, e essa garota, né, que tem essa tatuagem também, em conversa com ela relatou que ela participa realmente dessa religião, que é bem aqui perto de Feira de Santana, em Santa Luz, no município de Santa Luz. E ela me convidou um dia para participar, né, para ver a apresentação, né, para eu observar, né, como fazer uma observação, né, como pesquisadora, convidei a Teral, não sei se Heraldo lembra disso, não sei se ele está online, e a gente ficou de ir lá para poder colher mais informações, né, porque é mais uma relação, né, do ser humano com esses animais, uma relação dentro, né, de uma religião. Inclusive, ela disse que lá eles consomem uma sopa com esse animal. Então, isso envolve já, né, a questão da alimentação, né, a questão dos perigos que podem, né, ocorrer com essa alimentação, de infecção, enfim. É uma coisa nova, eu estou dando aqui para vocês um pequeno spoiler, né, do que pode vir por aí com a visita, né, a esse terreiro. Com relação a esse livro, ele está disponível na internet, tem muitos relatos dos pais de santos, falando do comportamento, né, do Exu Morcego, como é que por que o morcego, né, por que eles tomaram para si esse animal, né, inclusive isso vem desde a África, não é uma coisa criada no Brasil, tem a questão de incorporação de elementos atuais, né, porque a cultura é dinâmica, né, ela se completa inclusive quando vieram para cá os africanos e se depararam com os indígenas, que também têm os seus mitos com relação a esses morcegos. Então, isso aqui é vendido na internet, é uma escultura do Exu Morcego, né, uma representação dele, e a roupa que é utilizada sempre tem uma capa com a roupa preta, e aqui seria a guia, né, que eles utilizam durante os rituais, né. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu também não tenho muito conhecimento com relação a isso, é uma coisa que eu vou conhecer, mas é só para vocês terem uma ideia. Bom, finalizando, enfim, falei demais. Na dissertação de mestrado dessa pesquisadora, ela cita, né, numa das frases, né, da tese, né, aquelas frases que a gente escolhe para colocar, ela cita esse poeta e cordelista, Antônio Francisco, né? Ele diz o seguinte: o morcego abriu as asas, deu uma grande risada e disse: eu sou o único que não posso dizer nada, porque o homem para nós tem sido até camarada. Constrói castelos enormes com torre, sino e altar, põe cerâmica e azulejos, e dão para a gente morar. E deixam milhares deles nas ruas, sem ter um lar. Né? Então, isso vem da obra dele, Os Animais Têm Razão, né? E é um tema bastante atual, né, para a gente, que a gente percebe hoje, né? Comportamento humano, como a gente tem se comportado durante essa pandemia, a questão do isolamento, né, a questão da solidão, da solidariedade, enfim. É isso. Obrigada, gente.